Gente, vamos começar falando então das investigações envolvendo fraude no cartão de vacinações. A que ponto chegamos, né? Temos que falar sobre isso, né? A Polícia Federal avançando nas investigações. Nessa semana vai ter depoimento do ex-presidente Bolsonaro amanhã e na quinta-feira do Mauro Cid, que era o então ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Assim, uma espécie de faz-tudo, né? E aí tem essa investigação da fraude, se rolou ou não a fraude no cartão de vacinação, as investigações estão andando, se o ex-presidente sabia da fraude ou não, né? Agora o Mauro Cid foi jogado ali para escanteio, então eu não sabia de nada, não sei de nada. E é complicado, né? Porque como que o assistente, né? O ajudante de ordem de um presidente faz algo que o presidente não sabe, né? Começa aí, Tati. Não, eu tô te ouvindo falar e eu tô lembrando que uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar a carteira de vacinação dele sob sigilo de 100 anos. Teve mais essa. E a gente se perguntava à época, a gente está no meio de uma pandemia, todo mundo precisando de vacina, milhares de pessoas morrendo por dia. Por que a população brasileira não pode saber que o presidente da República deu um bom exemplo ao se vacinar ou deu um péssimo exemplo ao não se vacinar? Por que a carteira de vacinação de um presidente está sob sigilo de 100 anos? Acho que agora a gente está entendendo, né? Mas eu gosto de participar de programa que tem especialista, porque aí você já joga a pergunta para quem entende do riscado, entendeu? Professor, meu Deus do céu. Olha, esse riscado é aquele que eu preferiria não entender. Mas a gente tem que lidar com isso. Eu lido com isso, aliás, com o bolsonarismo, com o movimento, tem 4 anos pelo menos, ou mais até, desde que o Bolsonaro se colocou como candidato futuro à presidência da República. E aí eu acho que tem uma coisa interessante no que está acontecendo. O Bolsonaro, ele fez toda essa festa sobre o cartão de vacinação na época, colocou em sigilo, afirmou que não tinha se vacinado, quer dizer, aquilo parecia parte de um script até para confundir a oposição, porque a gente ficou com essa dúvida, né? Por que ele está colocando em sigilo e etc. Hoje fica mais claro, porque tudo indica que ele colocou em sigilo porque estava fraudado o cartão, mesmo que ele não tenha se vacinado, isso parece que é verdade, mas a tentativa de fraudar para entrar nos Estados Unidos, para viajar para o exterior, colocando a filha no meio, acho que tudo isso mostra, na realidade, o quão insustentável era a posição do presidente Bolsonaro ao não se vacinar. Era mais do que um mau exemplo. Ele estava ferindo objetivamente a lei. Porque a dúvida em relação a se ele se vacinou ou não, acho que está claro, né? Ele disse que não se vacinou e parece que não se vacinou mesmo. Agora, a questão é, por que fraudar? Porque fraudar num período específico que ele foi viajar para os Estados Unidos ou para países que precisavam desse carimbo aí da vacina, né? Sendo que ele argumenta que pelo fato de ser presidente da República, ele teria condições especiais para entrar nesses países e não necessariamente precisaria apresentar esses cartões, né? Mas, por exemplo, na última ida do Bolsonaro, aquela em que ele fugiu do Brasil efetivamente depois da eleição, eu acho que essas condições já não se aplicavam totalmente, até para ficar nos Estados Unidos, ou seja, teve uma serventia a falsificação, aparentemente, se tudo for provado da maneira como a gente está supondo. Agora, o que me parece é que essa situação é meio aquela do Al Capone nos anos 30, com a lei seca. A polícia vai investigar um crime, um delito menor, e eu não estou dizendo que a fraude no cartão não tenha sido gravíssima, mas isso está nos permitindo entender um novelo muito mais complexo, envolvendo militares, envolvendo outras questões, inclusive a trama do golpe do 8 de janeiro. Então, eu acho que, de alguma maneira, as investigações elas pegaram esse ponto porque era o mais tangível, mas elas querem levar uma outra conclusão. Porque essa investigação, na verdade, está no inquérito das milícias digitais que, a partir da apreensão, agora não tenho certeza se foi do celular do Mauro Cid ou de algum envolvido, eles conseguiram desatar esse nozinho, chegando a essa história da fraude, da possível fraude no cartão de vacinação, o que nem estava sendo investigado, né? Então, assim, são coisas que vão se conectando. Mira no que quer, acerta no que não quer, e pelo jeito em várias coisas que não estavam se buscando aí a partir desse inquérito, porque tem corrupção envolvida também sendo investigada a partir dessa mesma partida. Lavagem de dinheiro, potencialmente. A gente não sabe os detalhes, então assim, é muito difícil cravar e falar, não, olha, era isso ou aquilo. Aconteceu. Mas assim, o que a gente sabe até aqui, se tudo o que já veio a público for verdade, é que
desmonta-se de uma vez por todas, e graças a Deus que isso acontece agora, aquele mito de que os militares são competentes e que os militares são interessados ou comprometidos com a democracia. Isso não acontece. A gente vê, nesse caso do cartão, uma incompetência atroz por parte dos militares que estavam envolvidos nesse processo de fraudar, ligar para o médico em Duque de Caxias, aliás, o médico em Goiânia, o posto em Duque de Caxias. Não correspondia ao lote que estava na cidade que ele teoricamente se vacinou. Uma bagunça completa, quer dizer... Uma cascata, né, gente? Uma cascata. Vamos falar, é uma cascata. E assim, eu acho que a gente já deveria ter entendido isso antes da eleição. Aquele mito de que eu vou me cercar de militares porque eles são competentes, isso não deveria nem ter sido um assunto real na nossa discussão. Na CPI da Covid ficou muito claro que tinha militar envolvido não só em incompetência, mas sim em tramóia. Tramóias de todos os níveis, inclusive envolvendo o primeiro escalão de Ministério da Saúde, enfim. E hoje a gente percebe que os militares, além de tudo, estavam tramando a derrubada da democracia brasileira no 8 de janeiro. É claro que o que aconteceu de fato estava muito longe de ser um golpe. Foi uma tentativa, certamente, de golpe. Agora, de minuta apócrifa na casa do Anderson Torres, passando por áudios de WhatsApp, dizendo que bastava convocar um comandante de um determinado distrito militar para poder fazer o golpe, isso tudo mostra, na realidade, o compromisso zero de elementos das Forças Armadas com a democracia brasileira. O que eu acho que joga luz, mais do que qualquer outra coisa, no desafio que o governo Lula terá daqui para frente em lidar com as Forças Armadas. Porque esse tem sido, aliás, o grande mote desde o dia 8 de janeiro. Sim. Como é que o Lula vai lidar com a alta cúpula? Como é que o Lula vai lidar com militares que estão abertamente insubordinados ao atual governo, que fere, inclusive, o papel a gente viu no caso né? da queda do Gonçalves Dias, né? Em que, teoricamente, ele estava lá, enfim, ele está lá com o Lula há muitos e muitos anos, né? Parceiro já do Lula há muito tempo. Só que abaixo dele tinha ainda um grupo, né, de muitos bolsonaristas que estavam lá no dia, e que aí a gente viu aquelas imagens que primeiro a CNN mostrou, depois foram divulgadas, do ministro, né? O então ministro, né? Ali andando nos corredores do palácio, e aí outros, né, que a gente não sabe qual que é a relação exata, mas outros militares dando água, inclusive, para os militantes lá, para os militantes não, né, para os golpistas, né? Antes disso, a gente teve durante quanto tempo acampamentos de pessoas que pediam claramente a intervenção, um golpe, não reconheciam o resultado das eleições democraticamente realizadas, limpas, enfim, acho que a gente sempre tem que repetir isso, sob a tutela de militares. Exato. Então, ali a gente já via que o caminho ia ser complicado, né? E o mais doido, Tati, é que os militares participaram da comissão que investigou a integridade da eleição, das urnas, etc. Constataram que não havia nada, sim, mas não vieram a público. Claro, houve notas militares pontuais. E uma nota, eu lembro ainda que tinha uma pequena ponderação de alguma coisa, enfim, uma coisa assim bizarra. Marcelo, mas é assim que o tal do apito de cachorro funciona. Os caras, eles deixam aquela pequena ambiguidade justamente para seguir incitando as pessoas a fazerem aquilo que eles acham que tem que ser feito, que no caso era a trama do golpe inteiro. Rezar para pneu, essas coisas. Exato, exato. Mas tanto é que agora eu esqueci o nome inteiro dele, o general Tomás, que é hoje o comandante do Exército, foi ele quem disse privadamente, com todas as letras, que os militares não haviam descoberto nenhum indício de fraude nas eleições. Mas isso nunca foi dito pelas Forças Armadas de maneira aberta. Demoraram para falar. E demoraram. Quando soltaram, que nem se falou, uma nota, né? Algo que você fala, bom, você faz uma mega investigação. Você fala, bom, agora eles têm o resultado dessa investigação, que ótimo, o país inteiro quer saber, né? Porque se o presidente em exercício tá lá, em exercício não, que era o presidente na época, tá lá falando acusando o tempo todo que tem fragilidade no processo eleitoral e faz live, o caramba, assim... Você se pergunta, né? Quando você faz quando os militares fazem uma análise, o que você quer? Uma resposta. E aí teve a resposta, mas não foi mal divulgada, ou foi... Enfim, né? E ainda teve essa sementinha de dúvida que eles plantaram. Tem uma matéria do Globo falando sobre essa questão do cartão, né? De vacinação, dessa suposta fraude, da investigação que a Polícia Federal está fazendo. Tem aí pra gente mostrar? Ou eu desconectei? Ah, não, tá aí, ó. Caso da vacina, a PF apura a troca de acesso de Bolsonaro em aplicativo do SUS como indício de que Cid não agiu sozinho. Porque agora a estratégia é largar o aliado sozinho e dizer, foi ele que fez, eu não tenho nada a ver com isso, não sabia,
Mas parece que não. E aí pelo e-mail eles conseguiram conectar que pode ser que Bolsonaro tenha tido acesso ali, visto pelo menos que o cartão estava fraudado e que conseguem talvez relacionar esse fato ao que a fraude, de fato, o ex-presidente Bolsonaro. Agora, e você estava falando, né, Tati, em relação ao deixar ele sozinho. Só complementar, desculpa. A apuração andou e a Polícia Federal agora aponta como o principal elemento que mostra o conhecimento de Bolsonaro a troca no e-mail vinculado à conta dele no aplicativo Conect SUS no fim do governo. A gestão passou do tenente-coronel para Marcelo Costa Câmara, auxiliar que seguiu ao lado do chefe pós-presidência. Que foi viajar com ele. Isso. Que aí por isso que trocou o e-mail e ficou no aplicativo. Exatamente isso que deve ser usado para confrontar essa versão de que o Mauro Cid agiu da cabeça dele, que ninguém sabia, ninguém pediu. E agora o Mauro Cid trocou de advogado, e o advogado do Mauro Cid, ele é especialista em delação premiada. Vai ter delação, professor Casarões? É muito difícil dizer, mas o que está se configurando é o seguinte: o Mauro Cid foi jogado aos leões, ele foi largado, na realidade, aos leões. Isso mostra também que a lealdade militar ela é de mão única, quer dizer, os militares estavam leais ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro aparentemente vai deixar todo mundo para trás. Então, a depender de como nos próximos dias as delações, ou na verdade os depoimentos aconteçam, não tem delação ainda, mas o Bolsonaro vai depor, se não me engano, na quinta-feira, amanhã, o Mauro Cid vai depor na quinta-feira. Então, assim, dependendo de como a coisa caminha, eu acho que é uma possibilidade real que o Mauro Cid delate, pelo simples fato de que ele sabe que ele não agiu sozinho, e se o Bolsonaro insistir na tese de que ele não sabia, isso pode complicar muito a vida do Mauro Cid, inclusive em termos de pena. E aí a delação é uma forma de você voltar a pena para o lugar que deveria ser mesmo. Ele é um cúmplice, não necessariamente o único artífice. E o pai do Mauro Cid, que é um militar, já andou dizendo aí que não, que o filho dele não agiu sozinho e está nervoso, porque eles trabalharam, né, serviram ao exército juntos, né? O pai do Mauro Cid e o Bolsonaro. Exato, eles foram da MAN, lá nos anos 70. Então, assim, o Mauro Cid sempre foi uma pessoa absolutamente leal ao presidente. Inclusive, era engraçado, a gente vê nas fotos, né? Você tinha como um papagaio de pirata ali o tempo inteiro, né? Todo arrumadinho, né? Até com pega-rapaz. É uma figura esquisita. Pega-rapaz adorei. Mas assim, mas era uma figura que em outras circunstâncias, seria naturalmente candidato a general. Ele foi um ótimo aluno na formação militar. Era um sujeito que tinha alguma competência técnica, tanto que quando o Bolsonaro saiu nomeado para o comando lá de Goiás, né, de Goiânia, num comando especial. Então, assim, era uma pessoa que teria uma carreira militar adiante e que perdeu tudo, aparentemente, por causa dessa lealdade extrema a um presidente, inclusive compactuando com crimes dos pequenos aos grandes que o Bolsonaro, porventura, cometeu. Lembrando que o Mauro Cid também está envolvido naquela outra história das joias vindas da Arábia Saudita, etc. Ou seja, até que ponto vai essa lealdade a uma figura política? O pagamento de boletos particulares da Michele Bolsonaro com dinheiro público. Então, assim, a gente começa a perceber de novo que toda essa retórica de disciplina, lealdade, honestidade dos militares, ela esbarra nesse tipo de dinâmica política que a gente, infelizmente, está vendo no Brasil. Pois é. Não, e aí essas pessoas vão virando bombas relógio, né? O Anderson Torres, eles comemoraram os aliados que ele foi solto a semana passada, porque ele estava assim, em estado de saúde emocional bastante debilitado, né, pelo que estavam falando, na cadeia, e eles estavam com medo dele delatar alguma coisa, de fato, né? Agora foi solto, mas aí agora tem o Mauro Cid. Agora tem um outro medo, Marcelo, que é o seguinte: Adriano da Nóbrega, miliciano, vinculado à família Bolsonaro, que tinha relações próximas, morreu assassinado. Gustavo Bebiano abandonou o governo e morreu de causas estranhas. Inclusive, isso foi muito discutido na época da eleição, porque havia pessoas próximas do Bebiano dizendo que havia alguma coisa estranha na maneira como ele faleceu. Falaram então, assim, em envenenamento. Falaram em envenenamento. Então, assim, eu acho que a situação para esses dois pivôs aí da crise, que são Anderson Torres e o Mauro Cid, ela é tão ruim na cadeia quanto eventualmente fora dela. Tanto que o advogado que estava assessorando o Mauro Cid, que era advogado do Flávio Bolsonaro, é advogado do Flávio Bolsonaro, esqueci o nome dele agora, mas ele saiu do caso alegando razões familiares, impedimentos profissionais, etc. Então, tudo isso é muito nebuloso, mas mostra na realidade o quão dispostos estão
né, os bolsonaristas aí até o limite para poder livrar o presidente de qualquer responsabilidade. Inclusive, eu estou até vendo uma matéria aqui do Globo falando que o Bolsonaro vai passar por treinamento com advogados antes de depoimento sobre vacinas à Polícia Federal na terça-feira. Então, tudo vai ser... Porque eles vão confrontar também um depoimento do outro e, claro, também juntar com as outras provas da investigação. Quer concluir esse assunto? Ou vamos seguir para o próximo? Tô legal. Tá.